Olá, caros alunos do curso de Romanos. Nós estudaremos uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo, dado o seu legado teológico. Afinal de contas, a carta aos Romanos influenciou Agostinho em sua decisão para se tornar cristão. A carta aos Romanos esteve no coração do debate teológico do século XVI, ou seja, da Reforma Protestante. O monge católico Martim Lutero, ao ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, ali ele encontrou algo que reorientou a sua vida de fé, ou seja, o justo viverá da fé. Também a carta aos Romanos está no coração da experiência metodista. Afinal de contas, John Wesley, ao ouvir a leitura do prefácio que Lutero tinha escrito a respeito de Romanos, ele sentiu o seu coração aquecido. E por fim, também Romanos está no coração do debate teológico do século XX. E a partir de lá, afinal de contas, Karl Barth, um pastor suíço, influenciado pela teologia liberal, agora procurando o que é que eu posso fazer, o que eu posso falar para as minhas ovelhas, ele cai em Romanos e ele publica o seu comentário aos Romanos que vai reorientar a teologia do século XX. Vejam, portanto, como Romanos, esta carta é a nossa joia preciosa em termos teológicos. E não apenas para os protestantes, para todos nós cristãos, incluindo os católicos. Está na Sagrada Escritura e fala de fé e de como viver em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos mais ou menos entre o ano 55 e 56. Ele estava em sua terceira viagem missionária e, como ele mesmo escreve nesse documento, ele já havia evangelizado a Ásia, já havia evangelizado a Grécia. Ele queria expandir o seu trabalho missionário para o Ocidente. No capítulo 15, versículo 24, ele deixa bem claro o seu propósito. Ele desejava ir a Roma, por isso ele escreveu a carta aos Romanos. Desejava ir a Roma, claro que conforme o capítulo 1, para partilhar um dom espiritual, para partilhar do seu evangelho que ele prega aos gentios com os crentes em Roma também, para edificar e, claro, ser edificado por eles, mas ao mesmo tempo para ser amparado por essa comunidade, para receber recursos dela e assim poder realizar a sua missão na Espanha. Portanto, também a carta aos Romanos, que é carregada de um teor teológico, tem propósitos missionários, porque ela quer preparar essa comunidade para acolher o apóstolo, para sustentá-lo, para ampará-lo, para que ele possa realizar a pregação do Evangelho mais para o Ocidente, ou seja, Espanha. A comunidade em Roma, mesmo que uma antiga tradição que vem dos pais da Igreja afirme que a comunidade em Roma ela fora fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo, nós sabemos que a origem dessa comunidade está provavelmente na pregação de anônimos. Provavelmente o cristianismo em Roma ele surgiu na comunidade judaica daquela cidade e depois é que a tradição patrística irá adicionar o nome de Paulo e de Pedro como fundadores. Possivelmente eles estiveram em Roma, mas não fundaram a igreja em Roma. Paulo, quando escreve aos Romanos, é óbvio que já tem uma igreja lá. Portanto, essa igreja ela surge provavelmente da comunidade judaica, mas logo ela irá se compor de judeus e gentios. Provavelmente, grande parte, a maioria desses cristãos não conhecia Paulo, talvez alguns tivessem ouvido falar dele, e é por isso que ele escreve essa carta, como nós veremos no tópico 1, quando estudarmos o primeiro capítulo desta carta. O nosso curso ele se estrutura em 4 tópicos. No primeiro tópico, nós faremos uma introdução à carta aos Romanos. Veremos o capítulo 1, por exemplo, e aí também estudaremos um pouco mais a questão dos propósitos de Paulo, de todo aquele conteúdo
que ele se propõe a fazer e a viver com os cristãos em Roma, e a partir daí nós iremos também observar como ele está preocupado em justificar-se como apóstolo dos gentios e justificar o seu ministério, para que tenha uma boa acolhida entre os cristãos de Roma. No tópico 2, nós estudaremos a situação do ser humano. Portanto, segundo o apóstolo Paulo, situação de pecado. E, consequentemente, como é que esse ser humano pecador pode agora viver a sua vida em liberdade diante de Deus e de si mesmo. Por isso, no tópico 2, nós abordaremos a situação do ser humano e a ação divina, digamos assim, em relação a esse ser humano caído e sem jeito. No terceiro tópico, nós falaremos da situação de Israel, a partir do que Paulo nos escreve em Romanos, capítulos 9 a 11. E, por fim, no quarto tópico, nós iremos refletir a respeito da aplicação de todo esse conteúdo teológico de Paulo, de sermos pecadores, de sermos justificados, de sermos agraciados, como isso se dá em nossa vida concreta no dia a dia, em nossos relacionamentos na comunidade e no mundo. Então, 4 tópicos: introdução, depois, situação do ser humano e a ação divina em prol desse ser humano. Terceiro, Israel. E quarto, como viver essa doutrina, esse ensinamento que Paulo nos transmite na primeira parte de sua carta a respeito da justificação e da graça de Deus. Até lá, aguardo todos vocês.